Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo vamos realizar a primeira revisão para a prova da SAEB 2025. Esse ano eu pretendo realizar pelo menos 4 revisões desse tipo, para preparar os alunos do nono ano para realizar essa prova que geralmente acontece entre outubro e novembro dos anos ímpares. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Então, a primeira questão, 4 crianças, Audrey, Dionísio, Flávio e Rose, estão brincando com palitinhos para formar triângulos. As medidas dos palitinhos estão dispostas no quadro ao lado. Essas medidas aqui, tá? Qual criança não conseguirá montar triângulo com os palitinhos que possui? Letra A, Audrey, B, Dionísio, C, Flávio, D, Rose. Ora, para que exista um triângulo, a condição de existência é que cada lado seja menor que a soma da medida dos outros dois. Então, nesse caso, o lado A ele tem que ser menor que a medida de B mais C. E o lado B tem que ser menor que a soma das medidas de A mais C. E o lado C tem que ser menor que a soma das medidas de A mais B. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar as iniciais de cada criança e vou ver com os palitinhos que ela tem se é possível formar triângulos, tá? Então, vou chamar o Audrey de A, o Dionísio de D, o Flávio de F e a Rose de R. Então, vou pegar aqui as medidas do Audrey. 3 é menor que 4 mais 5? Sim, né, pessoal? 3 é menor que 9. 4 é menor que 3 mais 5? Sim, 4 é menor que 8. E 5 é menor que 3 mais 4? Sim, 5 é menor que 8. 5 é menor que 7. Beleza? Então, eu consigo formar triângulo com esses palitinhos do Audrey. Beleza? Bora ver agora do Dionísio. Como são 3 lados iguais, eu só preciso verificar uma vez. Então, 4, a gente sabe que é menor que 4 mais 4. Agora, eu vou pegar do Flávio, né? 2 é menor que 2 mais 5? Sim. Porém, 5 é menor que 2 mais 2? Não, né? Aqui é o falso. Então, eu não consigo formar triângulo com os palitos do Flávio. Portanto, alternativa C. Nem preciso verificar da outra criança, da Rose, né? Mas eu vou verificar, tá? Olha, o 2 ele é menor que 2 mais 3 e o 3 é menor que 2 mais 2. Nem preciso verificar o outro porque é um triângulo isósceles, tem 2 medidas, tem 2 lados com a mesma medida, então só preciso verificar 2 lados. Portanto, realmente a alternativa correta, nesse caso aí, é o Flávio, letra C. Beleza, pessoal? Segunda questão. Sofia deseja montar um triângulo com palitinhos de modo que ele possua 2 lados de mesma medida, ou seja, o triângulo vai ser isósceles. Ela já possui um palitinho de 7 centímetros e outro de 3 centímetros. Qual deve ser a medida do terceiro palitinho para que ela consiga montar triângulo? Então vamos verificar, né? Primeiramente, ela vai ter que repetir o 7 e o 3. Portanto, eu já descarto aqui o 2 e o 5. Pode até ser que ela consiga montar triângulo utilizando uma dessas 2 medidas. Mas esse triângulo não vai ter 2 lados com a mesma medida, que não está pedindo aqui, como está sendo pedido no enunciado, né? Então, vai haver 2 possibilidades aqui. Ela pode repetir o 3. Então, ficaria assim as medidas, 3, 3, 7.
e ela pode repetir o 7. Ficaria 7, 7, 3. E agora vamos testar utilizando a desigualdade triangular para ver com qual dessas duas opções ela vai poder montar triângulo. Então aqui eu tenho que 3 ele é menor que 3 mais 7. Porém, o 7 ele não é menor que 3 mais 3. Essa alternativa aqui é falsa. Portanto, por exclusão, só pode ser a letra D. Mas, vamos fazer a verificação, né? Eu tenho que 7 é menor que 3 mais 7 e que 3 é menor que 7 mais 7. Como o triângulo é isósceles, a terceira opção vai ser repetir uma dessas duas. Então, eu só preciso verificar duas, né? Logo, a alternativa correta realmente é a letra D. Beleza, pessoal? Terceira questão. Rafael queria montar um avião de papel e, pesquisando na internet, conseguiu um tutorial com as figuras representando os passos. Então tá aqui, primeiro passo, depois ele dobrou a figura ao meio, depois nesse cantinho aqui ele dobrou pela segunda vez, formou esse triângulo. Ele quer saber, esse triângulo ABC do quarto passo, ele é retângulo e escaleno, retângulo e isósceles, acutângulo e escaleno ou acutângulo e isósceles? Vamos relembrar aqui a classificação dos triângulos, tá? Primeiramente, quanto aos lados, ele pode, se ele tem 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero. Se ele tem 2 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles. Se ele tem os 3 lados com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Beleza, pessoal? Agora a classificação quanto aos ângulos. Se ele tem um ângulo de 90 graus, o triângulo é chamado de retângulo. Se ele tem 3 ângulos menores do que 90 graus, ou seja, 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. E se ele possui um ângulo com medida maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aí para a questão. Bom, o que eu posso verificar aqui? Olha, se eu traçar uma reta desse ponto aqui até a outra extremidade, eu vou formar uma reta, né? Eu vou formar um quadrado, beleza? Eu vou formar um quadrado. Tá? Bom, a diagonal, cada ângulo do quadrado é 90 graus. Traçando uma diagonal, eu vou dividir esse 90 graus em 2 ângulos de 45 graus. Beleza? Portanto, aqui é 45 graus. E do outro lado também 45 graus. Logo, esse ângulo B, ele mede 90 graus. É um ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo retângulo. A outra possibilidade é o seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo. Só que esses dois lados, o lado AB e o lado BC, eles possuem a mesma medida, porque foram dobrados no mesmo local. Ó. Foram dobrados aqui, ó, no mesmo local. A dobradura foi iniciada e terminada no mesmo local, para os dois lados, tá? Então, esse lado aqui, AB, ele é igual ao lado BC. Portanto, esse triângulo é isósceles. Então, temos aí um triângulo isósceles e retângulo. Alternativa B. Beleza, pessoal?
Quarta questão. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é um importante prédio em nossa capital. Pausa. Eu estou gravando esse vídeo da cidade de Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém, capital do estado do Pará. Beleza, pessoal? E um dos pontos turísticos mais visitados em nossa cidade. Como se vê na imagem abaixo, é um prédio que possui perfeita simetria e na fachada superior destaca-se um triângulo. Ele quer saber qual é a classificação desse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. O que eu posso verificar aqui é que esse triângulo é um triângulo isósceles, pois ele possui dois lados com a mesma medida. A outra coisa é que eu posso perceber que a abertura desse ângulo aqui ela é maior que 90 graus, portanto, possui um ângulo obtuso. Esse triângulo, então, ele é obtusângulo. Então, eu vou procurar aqui nas alternativas um triângulo isósceles e obtusângulo, que é o triângulo da letra C, obtusângulo e isósceles. Bom, só lembrando que aqui tem a finalização de uma das maiores procissões, eu não digo nem do Brasil, mas do mundo, que é o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, a última edição do Círio, compareceram mais de 2 milhões de pessoas, tá? Então, aqui é um dos maiores eventos que acontece aqui na capital paraense e reúne aí cerca de 2 milhões de pessoas. Reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na sua última edição, tá? O Círio de Nazaré é considerado o Natal paraense. É uma festa de muita grandiosidade que a procissão começa na Igreja da Sé e termina aqui na Basílica de Nazaré. Beleza, pessoal? Quinta questão. Para combater o avanço do desmatamento e queimadas no território paraense, o governo federal e o governo do Pará utilizando imagens de GPS, identificaram uma das áreas mais críticas compreendida entre os municípios de Itaituba, Tucuruí e Redenção, representado no mapa pelos pontos I, T e R, respectivamente, como mostra a figura a seguir. Esses pontos aqui, né? I, T e aqui embaixo seria o ponto R. Beleza, pessoal? Ele quer saber quanto mede esse ângulo e qual é a classificação desse triângulo quanto aos lados. Ora, se eu tenho um triângulo ABC, a soma dos ângulos internos desse triângulo, ela mede 180 graus, tá, pessoal? Então, quando eu somar aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, o resultado disso aqui é 180 graus. A maneira mais simples de você verificar isso, olha, essa figura da questão ela é um quadrado, né? Se eu traçar aqui uma diagonal, cada ângulo do quadrado é 90 graus. Se eu traçar uma diagonal, ela vai dividir esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus, certo? 45 com 90, 180. Ou seja, cada ângulo é 90 graus, a soma dos ângulos internos desse quadrado é 360 graus. Se eu traço uma diagonal, eu divido esse quadrado em dois triângulos. Portanto, a metade de 360, 180 graus. Beleza? Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo que resulta dessa bissetriz traçada no quadrado é 180 graus. Então, quando eu somar os ângulos A mais o ângulo B mais o ângulo C, o resultado é 180 graus. Vou fazer aqui uma definição
uma prova mais formal, tá? Vamos lá, né? Então, se aqui é 50, aqui é 40, 50 mais 40 é 90. Então, esse x só pode ser 90. 50 mais 40, 90 mais 90, 180 graus. Uma outra situação é que se o triângulo ele tem 3 ângulos diferentes, ele vai ter 3 lados diferentes. Então, 3 lados diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Portanto, de cara aqui, eu posso dizer que esse triângulo é escaleno e que esse x mede 90 graus. Ah, Elismar, mas eu gosto de fazer a conta. Então, tu vai pegar o seguinte, tu vai somar o x mais o 40 graus, né? Mais os 50 graus, e isso aqui vai ser igual a 180 graus. Somando esses dois aqui, eu vou ter que x mais 90 graus igual a 180 graus. Então, x igual 180 graus menos 90 graus. O 90 que estava positivo, eu passei para lá negativo. Portanto, x igual a 90 graus. Beleza, pessoal? Então, o triângulo é escaleno, porque ele tem 3 ângulos diferentes, logo ele vai ter 3 lados diferentes. E o valor do ângulo x é 90 graus. Beleza, pessoal? Sexta questão. Mariana observou que o cabide de suas roupas tinha o formato de triângulo isósceles e resolveu reproduzi-lo num papel. Observe o desenho feito por Mariana. No triângulo da figura, os valores x e y são... Aí tem aqui as alternativas, tá? Vamos lembrar das propriedades de um triângulo isósceles. É que a altura ela é bissetriz, porque divide esse ângulo aqui, ó, em 2 partes iguais, e ela é mediana. Por quê? Porque ela divide o lado oposto em 2 segmentos com a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse segmento aqui, ABC, vou chamar aqui de D, esse ponto de D, tá? Esse segmento AD, ele possui a mesma medida do segmento DB. Então, eu posso dizer que AD, ele é congruente a DB. Possui a mesma medida. E os ângulos da base, pessoal, também são congruentes. Eles possuem a mesma medida, tá? Então, A é congruente a AB. O que isso quer dizer, Elismar? Que se esse ângulo aqui for 40 graus, esse também vai ser 40 graus. Se esse aqui for 80 graus, esse vai ser 80 graus também, beleza? É isso. Voltemos à questão, né? Então, se os ângulos da base são iguais, então eu posso dizer que x mais 10 é igual a 36. Então, x igual a 36 graus menos 10 graus. X igual a 26 graus. Aonde nas alternativas eu tenho que o primeiro valor é 26 graus, ou seja, na alternativa A, porque ele fala assim, os valores de x e y. Então, o primeiro é x, o segundo é y, tá? Elismar, mas aí, como é que eu vou saber quanto mede o y, se está correto? Bom, se os ângulos da base são iguais, então eu posso usar aqui é 36, aqui é 36, né? Os dois ângulos da esquerda, o x mais 10 é 36 e o outro é 36. Então, eu vou usar o fato que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, tá? 36 graus, 36 graus. Somando esses dois, y mais 72 graus igual a 180 graus. Y igual 180 graus menos 72. Y igual a
108 graus, beleza? Portanto, realmente a alternativa A, x 26 graus e y 180 graus. Sétima questão. Observe o triângulo ABC a seguir. As medidas em graus do triângulo dos ângulos A, B e C são... Vamos lembrar de duas coisas aqui primeiro, tá? É que em todo triângulo, o ângulo externo, seja esse aqui o ângulo externo, vou chamar ele de E, ele é igual à soma das medidas dos dois ângulos não adjacentes a ele, tá, pessoal? Então, esse ângulo aqui, ó, externo, ele é igual à soma dos ângulos A mais o ângulo B. Então, E é igual a mais ângulo A mais o ângulo B. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Que esse ângulo aqui, ó, C mais o 100, não, que esse ângulo 100 ele é igual à soma desse ângulo B com esse ângulo A. Tá? Uma outra coisa é que a soma de dois ângulos suplementares é igual a 180 graus. Aqui tu lembra do círculo inteiro, que tem 360 graus. Então, a metade tem 180 graus, beleza? Então, quer dizer que esses ângulos aqui, alfa e beta, eles são ângulos suplementares. Então, quando eu somar alfa mais o beta, isso aqui é 180 graus, beleza? Então, vamos lá. Por que eu estou usando isso? Porque o ângulo C mais 100 graus é igual a 180. Dois ângulos suplementares. Então, o ângulo C ele é igual a 180 menos 100. Então, esse ângulo C, ele é igual a 80 graus, beleza? Bom, dessas alternativas, em quais delas o ângulo C mede 80 graus? Só em uma, então por exclusão, né, só na letra A. Eu já sei que a alternativa correta é a letra A. Mas, e aí, Elismar? E quanto mede o ângulo A e o ângulo B? Aí eu vou usar aqui o teorema do ângulo externo. Esse ângulo 100 ele é externo. Então, ele é igual à soma desse ângulo mais esse ângulo. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Eu posso dizer que se eu somar o x mais o x mais 10 graus, né? Ele vai ser igual a 100 graus, que é o ângulo externo. Beleza. Aqui dá 2x, né? Mais 10 igual a 100. 100 graus. Então, 2x igual a 100 graus menos 10 graus. 2x igual a 90 graus. X igual, 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. 90 graus dividido por 2. Então, x igual a 45 graus. Beleza, pessoal? Então, se o x é 45, o ângulo B é x mais 10. Então, o ângulo B vai ser 45 graus mais 10 graus. Portanto, o ângulo B é 55 graus. Beleza? Então, aqui, ó. Cadê o ângulo C? 80 graus. O ângulo X, 45 graus, que é o ângulo A, né? X, ó, é o A. E o ângulo B, 55 graus. Beleza, pessoal? Então, aí deu para revisar 3 coisinhas, né? O teorema do ângulo externo, os ângulos
complementares, que a soma é 180 graus. E qual foi a outra? Ângulo externo, beleza? Ângulos complementares, para saber qual era o valor do C. Só essas duas, né? É para revisar aí dois tópicos. É isso. Próxima questão. Oitava questão. A cada ano, o número de adeptos do MMA cresce no Brasil. Anderson Silva, Júnior Cigano, José Aldo e agora o Alex Poatan Pereira, né? São alguns dos lutadores brasileiros mais famosos, adorados e competentes do MMA. Os rings onde o MMA acontece são chamados de octógono, por conta do seu formato. Ou seja, é uma figura de 8 lados, né? Lembrando que gônos é ângulos. Cada polígono tem a mesma quantidade de ângulos, é igual à quantidade de lados. Um polígono com 3 ângulos é o triângulo, né? 3 ângulos, ele possui exatamente 3 lados. Um polígono com 5 ângulos, gônos é ângulos, tá? Penta é 5. Pentágono, 5 ângulos, portanto 5 lados. Então, o pentágono é uma figura de 5 ângulos e, portanto, 5 lados. Hepta é 7, heptágono, 7 ângulos, portanto 7 lados. O heptágono possui exatamente 7 lados. Octo é 8, gono é ângulo. Gônos é ângulo, né? Então, octógono, 8 ângulos, 8 lados. Beleza? No nosso caso aqui é o octógono, então uma figura que possui exatamente 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos de um octógono? Então vamos à questão, né? Ora, a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente chama de SI, ela é igual a n menos 2 vezes 180, beleza? Lembrando que esse 180 é assim, cada polígono eu posso dividi-lo em quantos triângulos? Eu vou pegar o mais simples aqui, que é o quadrilátero, né? Então eu posso dividir o quadrilátero em 2 triângulos. Bom, o quadrilátero tem 4 lados, então se eu quero somar os ângulos de um polígono de 4 lados, então eu vou colocar aqui, ó, n menos 2 vezes a soma dos ângulos de um triângulo, que é 180 graus. Então aqui dá 2 vezes 180, que é 360 graus. Então, nesse quadrilátero aqui, que é um retângulo, a soma dos ângulos internos é 360 graus, tá? Utilizando essa ideia, né, generalizando, para qualquer polígono, SI é igual a n menos 2 vezes 180. N é o número de lados do polígono. Beleza, pessoal? Então, como é um octógono, é um polígono de 8 lados. Então eu quero somar os ângulos de um polígono de 8 lados. Então, 8 menos 2 vezes 180. Então, o S8 é 6 vezes 180. Eu vou fazer bem aqui, ó. 180 vezes 6, conta de vezes. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, leva 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, a soma de um polígono, dos ângulos de um polígono de 8 lados resulta em 1080 graus. Beleza. E a soma dos ângulos externos, Elismar? Isso aqui é a soma dos ângulos internos, tá? Então, aqui seria a fórmula para a soma dos ângulos internos.
Para a soma dos ângulos externos, que eu vou chamar de SE, é sempre 360 graus, tá, pessoal? Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, ele mede, de qualquer polígono, 360 graus, beleza? Bom, e se esse polígono for regular? O que é um polígono regular? Quando todos os ângulos possuem a mesma medida e todos os lados possuem a mesma medida, beleza? Por exemplo, o quadrado é um polígono regular de 4 lados. Por quê? Porque possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais a 90 graus, beleza? Então, eu vou chamar o ângulo interno de AI, ele vai ser igual a SI, que é a soma dos ângulos internos, dividido por N, que é a quantidade de lados, beleza? Então, para o octógono, que foi o que a gente resolveu agora há pouco, né? Eu vou ter 1080 dividido por 8. Conta de dividir, né? 1080 dividido por 8. Vou pegar o 10, né? Quantas vezes 8 cabe no 10? Uma. Uma vezes 8 é 8, para 10, 2. Baixo o 8, formou 28. 8 cabe 3 vezes. 8 vezes 3, 24. Para 28, 4. Baixo o último 0, formou um 40. Quantas vezes 8 cabe no 40? 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, cada ângulo interno do octógono mede exatamente 135 graus, tá, pessoal? Ora, a resolução da questão era essa aqui, tá? Terminava aqui, né? Era só isso, tá? Eu queria saber qual a soma dos ângulos internos desses octógonos. Então, é 1080 graus, beleza? Isso aqui é uma revisão, né? E a soma dos ângulos externos? Soma dos ângulos externos, 360 graus. E quanto mede cada ângulo interno se esse octógono ele for regular? Então, eu divido a soma dos ângulos internos, que a gente chamou de SI, pelo número de lados, que a gente chamou de N. Como a soma dos ângulos internos do octógono deu 1080 graus, quando eu divido pelo número de lados, que é 8, o resultado é 135 graus. Isso quer dizer que cada ângulo interno do octógono mede exatamente 135 graus. Do octógono regular. Beleza, pessoal? Não vamos confundir. Bom, nona questão, Rafael construiu todas as diagonais da figura a seguir. A figura a seguir é um hexágono. E ele quer saber o número de diagonais. Bom, lembrando da fórmula para o cálculo do número de diagonais de um polígono, D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, onde D é o número de diagonais e n é o número de lados. Então, como é uma figura de 6 lados, vou fazer os cálculos, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, D igual 6 vezes 6 menos 3, e o resultado disso eu divido por 2. Então, aqui é 6 vezes 6 menos 3, 3. O resultado, divido por 2. 6 vezes 3 é 18. O resultado eu divido por 2. Então, D igual 18 dividido por 2 dá 9. Então, tem exatamente 9 diagonais, letra A. Beleza, pessoal? Próxima questão. A fração decimal 25 sobre 100 pode ser representada pelo número decimal, aí tem aí as alternativas. Nesse caso, pessoal, eu vou ter que dividir o 25 por 100, tá? Então, fazendo a divisão aqui, ó. Bom, 25 não dá para dividir por 100, então aqui, ó, 0, 0,
Tenho 250. Dividido por 100 dá 2. 2 vezes 200, 2 vezes 100, 200, né? Para 250, 50. 50 não dá por 100, basta eu acrescentar um zero. Fiquei com 500. 500 dividido por 100 dá 5. 5 vezes 100, 500. Para 500, nada. Então, é 0,25. Letra B. Beleza? Décima primeira questão, em uma sala de aula, 3/4 dos alunos possuem smartphone. De que outra forma podemos representar essa fração? Ora, 3/4. Uma fração, pessoal, representa uma divisão. Então, eu tenho aqui 3/4, representa a divisão do numerador pelo denominador. Então, quando eu for dividir aqui, ó, 3 por 4, que não dá, né? 0, 0, aqui dá 7, 7 vezes 4, 28 para 32, acrescento um 0, dá 5, 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, aqui o 3/4 é a mesma coisa que 0,75. E aqui, ó, a primeira casa depois da vírgula é décimo, a segunda centésimo. Então, aqui eu vou ter 75 sobre 100, que transformando em porcentagem, 75 por 100, 75%, letra B. Beleza, pessoal? Bom, 12ª questão. O jovem José possui um desconto em sua mensalidade escolar de 30%. Após ser premiado com a medalha de ouro na UBMEP, a escola lhe presenteou com mais um desconto de 20%. Se a mensalidade inicial sem desconto é de R$1.000, qual o valor a ser pago por José? Então, eu vou multiplicar, pessoal, o valor da mensalidade pelos descontos. Tu poderia fazer calculando parte a parte. Primeiro os 30% do resultado, calculava 20%. Ou você pode calcular direto. Vou multiplicar aqui 1.000, que é o valor da mensalidade. Bom, o primeiro desconto, se é de 30%, ele vai pagar só 70%. No segundo desconto, se era de 20%, isso quer dizer que ele só vai pagar 80%. Então, cancela esse zero com esse zero com esse, 2 zeros daqui com esses 2 zeros, e vou multiplicar os resultados lá em cima. 10 vezes 7 vezes 8. 10 vezes 7, 70 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Então, ele vai pagar R$560. Beleza, pessoal? Então, é isso. Então, letra B. 13ª questão. Numa praça será construído um jardim com o formato da figura abaixo. Vamos ver essa figura. E plantada grama no seu interior. O lado quadrado tem dois. O lado do quadrado, desse quadrado aqui, ó, tem 2 metros. E os triângulos são todos iguais. A área a ser plantada é... Pessoal, o que tu percebe é o seguinte, que se tu unir esse triângulo com esse, o de cima com o de baixo dá um quadrado. Se tu unir o da esquerda com o da direita, dá outro quadrado. Portanto, eu vou ter 3 quadrados de lado 2. Beleza? É isso aqui, ó. Pego o de baixo, vou unir com o de cima, dá um quadradinho. Então, vou ter 3 quadrados.
de lados, 2, tá? 2. 2. Então, eu vou ter 3 vezes a área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado, ou L vezes L, tá? Então, 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado é 4. E 3 vezes 4, 12. Portanto, a área a ser plantada vai ser de 12 metros quadrados. Beleza, pessoal? Porque cada quadradinho tem 2 metros de lado, portanto, a área 4 metros quadrados. Beleza? A fração que representa a parte colorida da figura ora, o que tu pode observar aqui é o seguinte: a figura foi dividida em 4 partes. Só que cada uma das 4 partes também foi dividida em 4 partes. Portanto, cada uma dessas 4 partes tem 4 quadradinhos. Na figura inteira, terão 16 quadradinhos. Então, numa fração, o denominador me diz em quantas partes iguais eu dividi o inteiro. Então, eu dividi o quadrado maior em 16 partes iguais. E quantas dessas partes eu considerei? 3. Portanto, aqui, ó, letra C. Beleza, pessoal? 1, 2, 3, 4. Aqui teria 4, aqui teria 4, aqui teria 4. Beleza? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16. Então, eu teria dividido a figura original em 16 partes iguais. Portanto, o denominador de uma fração que indica em quantas partes iguais eu dividi o meu inteiro é 16. E o numerador me diz quantas dessas partes eu considerei, eu pintei, se for uma pizza, quantas partes eu comi, e assim por diante, tá? Nesse caso, foram consideradas 3 dessas 16 partes. Portanto, 3 16avos, letra C. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. E aqui, ó, observa o seguinte, eu tenho um círculo, uma circunferência, que foi dividida em 2 partes, cada parte é meio, e cada uma dessas 2 partes foi dividida em 2 partes. Então, aqui é 1/4, tudo isso aqui é 1/4. Se eu quero saber quanto é essa partezinha, basta eu subtrair 1/4 menos 1/6. Beleza? Bom, o MMC entre 4 e 6, lembra do MMC? Eu vou dividir os dois números pelos sucessivos números primos, a começar pelo 2, porque eles são pares. Então, aqui por 2 dá 2, por 2 dá 3. Tem um número par, continuo por 2, dá 1. O 3 não dá, eu repito. Agora só dá por 3. Baixo esse 1 e 3 dividido por 3 dá 1. O MMC vai ser a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, tá? Que seria 2 ao quadrado vezes 3, que é 4 vezes 3, que é 12, tá? O 12 vai ser meu novo denominador comum. Então, eu vou dividir esse 12 pelo 4 e o resultado eu multiplico pelo 1. Daqui para cá eu divido, daqui para cá eu multiplico. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3.
12 dividido para 6, 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu fiquei com subtração de frações com o mesmo denominador. O que é que eu faço? Eu repito o denominador e subtraio os numeradores. Se fosse soma aqui, ó, somava. E isso aqui dá 1/12, letra C. Tem uma maneira, outra maneira de fazer isso? Tem, pessoal. O pessoal chama de método da borboleta. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu acho que em 1997, eu chamei o X de Elismar. Agora é o método da borboleta. É o produto cruzado, tá, pessoal? Ó, você tem aqui 1/4 menos 1/2, todo alegre. Matemática é o seguinte, você descobre as coisas, depois estudando melhor, você vai ver que alguém já descobriu há não sei quantos anos atrás. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar, né? 1 vezes 6 é 6, menos 4 vezes 1, 4. E multiplico aqui embaixo. 4 vezes 6, 24. Aqui dá 2 sobre 24. Bom, vou simplificar, né? Dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 2 dividido para 2 dá 1 e 24 dividido para 2 dá 12. Tá aí uma outra maneira, tá? O pessoal chama de método da borboleta. Beleza. Tá aí duas maneiras de você fazer. A tradicional, pessoal, é essa daqui, tá? Bom, essa maneira, ela te ajuda quando você tem que operar com duas frações. Acima de duas frações, ela já fica um pouco mais trabalhosa, portanto, a maneira mais... Ou seja, a maneira ideal seria essa daqui. Com essa daqui você soma ou subtrai frações, pode ser 3, 4, 5 ou mais frações. Beleza, pessoal? É isso. 17ª questão. Em uma chácara, há um total de 500 árvores frutíferas. Isso aqui, SARESP, também conhecida, é uma das provas externas, de avaliação externa de larga escala. Tá? Essa questão é da SARESP, só que eu modifiquei, tá? Ela é modificada, beleza. Em uma chácara há um total de 500 árvores frutíferas, assim distribuídas. Aqui, ó. As quantidades de abacateiro e limoeiro são, respectivamente... Beleza, eu vou ver. Abacateiro e limoeiro, tá. Abacateiro é esse roxo aqui, ó. Esse é diferente aqui, sei lá que cor é essa aqui. Eu não sou muito bom com isso, não. É o 3 aqui, tem 20%, né? E qual é a outra? Limoeiro. Cadê o limoeiro? É esse amarelo. Bom, é o 2. Tá? 30%. Isso que eu preciso saber. Então, vamos lá. Vamos lá, quem está querendo saber? Abacateiro primeiro, né? Vou chamar de A aqui. São os abacateiros, tá? Então, eu vou lá no abacate, né? 20%. Então, eu vou calcular 20% de 500. Cancela esses dois zeros com esses dois zeros. E eu vou ter aqui, ó, 20 vezes 5, que dá 100. Por eliminação, só tem 100 na letra C, seria a letra C. Mas vou fazer o outro, né? Limoeiro. Vou chamar de L aqui, só com preguiça mesmo de escrever limoeiro, tá? Limoeiro é o amarelo, 2, né? Tem 30%. Então, vamos calcular. 30 por 100 vezes 500.
Cancelo os 2 zeros com 2 zeros daqui de baixo. Fiquei com 30 vezes 5, que dá 150. Beleza, ó. 100 abacateiros, 150 limoeiros, ó, respectivamente a letra C, 100 e 150. Beleza, pessoal? Olha, essa por aqui, né? Obrigado por ter assistido. Não esqueça, pessoal, de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal. Se for possível, diga de que parte do país ou do estado do Pará você assistiu o nosso vídeo, tá? Esse feedback, pessoal, é muito importante para que a gente continue produzindo esse material. Tudo bem? Até o próximo vídeo.